Olá, boa tarde. A aula de hoje vai ser sobre polinômios e operações. Sou a professora Mara Gardenha. Peguem caderno, lápis, borracha, caneta para que vocês anotem suas observações acerca de qualquer dúvida. Vamos dar início aqui à aula. Vou iniciar aqui falando sobre grau de um polinômio. Eu vou explicar cada um dos conteúdos a partir de questões, assim como eu venho fazendo nas outras aulas. Primeira questão, determine o grau dos polinômios abaixo. Na letra A eu tenho 2x ao quadrado mais 5x y elevado a 3. Para você determinar o grau de um polinômio, você vai ter que analisar termo por termo do polinômio. Aquele termo que tiver maior grau é exatamente o grau do polinômio. Na letra A eu tenho, no primeiro termo, eu tenho que o grau é 2. Por que, professor, é de segundo grau? Porque o expoente que tenho aqui nesse termo é o 2. Nesse segundo termo, 5x, y3, a parte literal, que é xy ao cubo, essa parte literal aqui são de duas letras, não é? Então, o que você vai fazer? Você vai somar os expoentes. 1 mais 3, 4. Então, aqui esse polinômio vai ser o quê? De quarto grau. Letra B. Do mesmo jeito, você vai pegar cada um dos termos e vai somar os expoentes. Na letra B eu tenho, nesse primeiro termo, 2 mais 2, 4. Nesse segundo termo, 3 mais 4, 7. Então, como 7 é maior do que 4, esse polinômio é de sétimo grau. Letra C. No primeiro termo, 3. Segundo termo, 2. No terceiro termo, 1 mais 1 mais 1 mais 2. E dá quanto? 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 2, 5. 5 é maior do que 2 e maior do que 3. Então, esse polinômio é de quinto grau. Na letra D, eu tenho, primeiro termo, eu tenho um expoente 3. No segundo termo, você vai somar os expoentes. 2 mais 2, 4. No terceiro termo, você também soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, como o maior aqui foi 4, então esse polinômio é de quarto grau, certo? Então, para você descobrir o grau de um polinômio, para você saber o grau de um polinômio, você vai analisar termo por termo. Soma os expoentes de cada um dos termos. Aquele que tiver maior grau é o grau do polinômio. Adição e subtração de polinômios. Agora vamos entrar na parte de operações dos polinômios. Vou explicar a adição e a subtração. Nesse exemplo eu tenho, dados os polinômios, A igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 4, B igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 3, e C igual a x ao quadrado menos 3x, calcule. Na letra A eu tenho A menos B. Como é que a gente faz? Como é que a gente calcula isso aqui? Eu estou dizendo que A é esse polinômio e B é esse polinômio. Para calcular A menos B, você vai fazer as substituições. Eu vou colocar o polinômio A menos o polinômio B. Só que aqui é um menos, não é? Quando é uma subtração, o polinômio que vem logo depois do sinal de menos, você vai alterar todos os sinais deles. Então, aqui, ó, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 4x e mais 3. Então, como é que vai ser escrito isso aqui, ó? A menos B vai ser igual, você vai colocar o polinômio A, que é esse aqui, ó, 5x ao quadrado menos 3x mais 4, menos, aí você vai colocar o polinômio B. Como se trata de uma subtração, você vai alterar todos os sinais do polinômio B. O 2x, ó, menos 2x ao quadrado. O 4x,
menos 4x. E o menos 3 passa a ser mais 3. E aí, como é que você resolve esse polinômio? Primeiro passo, a gente vai analisar, vai colocar juntinho os polinômios semelhantes, os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Aqueles que possuem a mesma parte literal. Os que possuem a mesma parte literal ou não possuem parte literal. Então, olha aqui, ó. Vamos juntar primeiramente. A menos B vai ser igual. 5x ao quadrado é semelhante a menos 2x ao quadrado. Coloquei juntinho. Menos 3x. X aqui é a parte literal. Qual que tem a mesma parte literal? Menos 4x. Coloquei igual. 4 não tem parte literal. Qual é o termo aqui do B que não tem parte literal? O 3. Então, coloquei eles dois juntinhos, certo? Então, A menos B vai ser igual 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Como é que você calcula? Você vai calcular apenas os coeficientes e repetir a parte literal. 5 menos 2 é 3. Aí, repete a parte literal, x ao quadrado. Menos 3 menos 4, menos 7. Repete a parte literal. 4 mais 3, 7. Então, A menos B é 3x ao quadrado menos 7x mais 7. Letra B. B menos A. Aqui, nesse caso, eu vou repetir o polinômio B e o polinômio A eu vou alterar, eu vou repetir, só que eu vou alterar todos os sinais dele. Então, vai ficar B menos A vai ser o quê? O B, repetir, que é 2x ao quadrado mais 4x menos 3. E o polinômio A, eu alterei todos os sinais. Era 5x ao quadrado, ficou menos 5x ao quadrado. Era menos 3x, ficou mais 3x. Era mais 4, ficou menos 4. Aí, do mesmo processo da letra A, eu vou pegar e vou colocar juntinho aqueles termos semelhantes, ó. Do 2x ao quadrado é o menos 5x ao quadrado. Do 4x, o 3x. E do menos 3 é o menos 4. Então, vai ficar assim, certo? Aí, resolvendo, você vai pegar o quê? Você vai pegar e calcular somente aqueles que têm a mesma parte literal. Como é que você calcula? Você vai calcular somente os coeficientes e repete a parte literal. 2 menos 5 menos 3, x ao quadrado. 4 mais 3, 7, x. Menos 3 menos 4, menos 7. Na letra C eu tenho A mais C menos B. Você vai repetir o polinômio A mais o polinômio C menos o B. Como é menos o B você vai alterar todos os sinais. Fiquem atentos. Quando se trata de uma adição, você só repete. Quando se trata de uma subtração, aquele número que está sendo subtraído, você altera todos os sinais. Aquele polinômio, que está sendo subtraído, você altera todos os sinais. Então, vai ficar o quê? A mais C menos B. Eu peguei ó, o polinômio A, mais o polinômio B, e peguei o polinômio C, e o polinômio B, eu alterei todos os sinais. Aí, do mesmo jeito, eu vou pegar e vou juntar todos os polinômios que têm a mesma parte literal, os termos que têm a mesma parte literal. 5x ao quadrado com mais 3x ao quadrado com menos 2x ao quadrado. Menos 3x, mais 4x. E os que não têm parte literal, 4
Aqui, ó, do polinômio C, não tem número sem parte literal. E do B é o menos 3. Vamos lá juntar. Fica desse jeitinho aqui, ó. 5x² mais 3x², menos 2x², menos 3x, mais 4x, mais 4 menos 3. Calculando. 5 mais 3 menos 2, 6x². Menos 3, mais 4, menos 2x. 4 menos 3, 1. Ok? Agora vamos para a multiplicação de polinômios. Para você calcular, para você fazer a multiplicação dos polinômios, a gente vai ter que lembrar de um pequeno detalhe. Na multiplicação, você vai multiplicar os coeficientes e na parte literal, você vai aplicar a propriedade da potência do produto de mesma base. Aqueles que possuem aquelas letras iguais, aquelas que possuem mesma letra, você vai repetir a base e somar os expoentes. Multiplicação de mesma base. Você repete a base, vai ser igual. Repete a base e soma os expoentes. Então, aqui, ó. Primeiro, calcule os produtos a seguir. Na letra A, eu tenho 3x vezes 4x² menos 3x mais 1. Nesse caso aqui, eu vou ter um monômio, porque monômio só tem um termo, multiplicando o polinômio. Polinômio por quê? Tem mais de um termo. Então, vai ser o quê? Esse monômio aqui vai multiplicar cada um dos termos do polinômio. Então, vai ser o quê? 3x vezes 4x². Você vai multiplicar os coeficientes e quanto à parte literal, você vai o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Então, você multiplica primeiro por esse, depois que multiplicou, você vai multiplicar pelo segundo termo e aí multiplica pelo terceiro termo. Então, olha aqui, ó. Menos 3 vezes 4 é menos 12. Faz jogo de sinal. Menos com mais é menos 3 vezes 4, 12. Aí, na parte literal, ó, você repete a base, que é x, e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Agora, você vai multiplicar o segundo termo. Menos com menos é mais. Aí, multiplica os coeficientes. 3 vezes 3, 9. Aí, vai para a parte literal. X vezes x, né? X vezes x. Mesma base. Repete o x e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. E agora, o terceiro termo. Menos, faz jogo de sinal. Menos com mais, menos. 3 vezes 1, 3. Como aqui não tem parte literal, você só repete essa parte literal, que é x. Fica menos 2x² mais 9x² menos 3x. Na letra B, eu já tenho essa multiplicação desses dois polinômios. Do mesmo jeito, ó, cada um dos termos desse polinômio, esse 2x² ele vai multiplicar o 5x e depois o menos 2. Aí, esse menos 3x vai multiplicar o 5x e depois vai multiplicar o menos 2. Esses menos 6 vai multiplicar o 5x e depois vai multiplicar o menos 2. Vai ficar 2x² vezes o 5x. 2 vezes 5, 10. X² vezes x, ó, repete o x e soma os expoentes. 2 mais 1 é 3. Agora, ele vai multiplicar o 2, o menos 2. Mais com menos é menos. 2 vezes 2, 4.
Como esse 2 não tem parte literal, você repete essa parte literal. X ao quadrado. Terminou de multiplicar o 2x por esses dois termos. Agora você veio para o menos 3x. Menos 3x primeiro, vezes o 5x. Faz o jogo de sinal. Menos com mais, menos. 3 vezes 5, 15. Aí a parte literal, ó, x vezes x. Repete o x e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Agora, esse 3x, ele vai multiplicar o menos 2. Menos com menos é mais. 3 vezes 2, 6. Como não tem parte literal, x. Agora, o menos 6. Menos com mais, menos. 6 vezes 5, 30. Como aqui o 6 não tem parte literal, repete somente esse x. 30x. Aqui, ó, agora vai multiplicar o 2. 6 vezes 2, menos com menos, mais 6 vezes 2, 12. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar e observar que existem termos com mesma parte literal. Na letra A, como não tem mesma parte literal, termos com mesma parte literal, você não faz nada. Mas na letra B eu tenho. Como eu tenho e já está juntinho, né? Você só vai calcular. 10x ao cubo você só repete, não tem. Aqui, menos 4, menos 15, menos 19. Aí repete a parte literal, x ao quadrado. 6 menos 30, menos 24. Repete a parte literal, x. E aí, 1 mais 12, como não tem outro semelhante a ele, você só repete. Na letra C, eu vou ter 3x vezes esse polinômio, vezes o outro polinômio. Primeiro passo, eu vou multiplicar o 3x por esse binômio aqui. E aí, depois, você multiplica por esse outro binômio. Então, vai ser o quê? 3x vezes 2x, depois 3x vezes menos 3. Vai ficar 3 vezes 2, 6. X vezes x. Repete o x e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 3x vezes menos 3, ó, mais com menos é menos. 3 vezes 3, 9. Como aqui não tem parte literal, repete o x. Aí, vezes x mais 2. Gente, ó, importante que foi colocado parênteses, certo? Quando você tem vários polinômios multiplicando, você multiplica os primeiros, mas coloca sempre parênteses. Aí, agora eu tenho 6x ao quadrado menos 9x vezes x mais 2. Então, vai ficar 6x ao quadrado vezes x e depois 6x ao quadrado vezes 2. Aí, vai ser, ó, 6x ao quadrado vezes x é, ó, 6 vezes 1, coeficiente aqui é 1. 6. X ao quadrado vezes o x, ó, repete o x e somos os expoentes. 2 mais 1, 3. Agora, vezes o 2. 6 vezes 2, 12. Como só aqui tem parte literal, repete. X ao quadrado. Agora, é o menos 9. Menos 9x vezes x, ó. Menos 9 vezes 1, menos 9. X vezes x, repete e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Agora, o 9x vezes o 2. Menos com mais é menos, né? 9 vezes 2, 18. Como só o 9 tem parte literal, que é x, repete o x. Aí você observa que eu tenho termos semelhantes aqui. Então, você vai ter que calcular os coeficientes. 6x ao cubo você só repete. 12 menos 9 é 3. Repete a parte literal, x ao quadrado. E esse aqui, como é único, menos 18x. Olha esse segundo exemplo. Determine o polinômio que representa a área da figura abaixo. A área aqui, ela é um retângulo. Então, para você determinar a área de um retângulo, você vai fazer o quê?
A área é igual a base vezes a altura. Qual é a base? A base é 3x mais 1. A altura é 2x. Então, vai ficar a área igual a 3x mais 1. Como aqui se trata de um polinômio, você tem que colocar entre parênteses, vezes a altura, que é 2x. Como é monômio, já não tem essa necessidade do parênteses. Então, aqui eu vou ter o quê? Uma multiplicação. Então, para multiplicar, você vai pegar esse 3x vezes o 2x e depois o 1 vezes o 2x, ficando 3x vezes 2x, 3 vezes 2, 6, x vezes x, repete e soma os expoentes, 1 mais 1, 2. Agora é 1, 1 vezes 2, 2. Como só aqui tem parte literal, x. Como as partes literais aqui não são iguais, a área vai ser o quê? X ao quadrado mais 2x. 6x ao quadrado mais 2x. Terceira, determine o polinômio que representa o volume da figura abaixo. Volume é o produto entre todas as dimensões. Então, aqui vai ser o quê? Volume vai ser o quê? X menos 1 vezes 4x mais 2 vezes 2x menos 3. Você vai multiplicar esses polinômios. Primeiro, eu vou multiplicar esses dois. Multiplicando esses dois, vai ficar o quê? X vezes 4x, 4x ao quadrado. Aí, x vezes 2, mais 2x. Menos 1 vezes 4, menos 4x. E menos 1 vezes 2, menos 2. Repetir o segundo. 2x menos 3. Agora, cada um desses termos aqui desse polinômio, eu vou multiplicar cada um desses termos. Ficando, ó, 4x ao quadrado vezes 2x, 8x ao cubo. 4x vezes 3, menos 12x ao quadrado. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 3, menos 6x. Menos 4x vezes 2x, menos 8x ao quadrado. Menos 4 vezes menos 3, mais 12x. Agora, o menos 2. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6x. Você agora vai pegar os termos semelhantes. Eu peguei e juntei, certo? Esse 8x, eu coloquei aqui, esse 8x ao quadrado, coloquei aqui pertinho. Ficando, ó. Juntei os termos semelhantes. E agora a gente vai calcular. Esse 8x ao cubo você repete. Menos 12 mais 4 menos 8, menos 16. Repete a parte literal, x ao quadrado. 12 menos 4 menos 6 vai dar 2. Repete a parte literal, que é x. E o 6 você só repete. Então, o volume é 8x ao cubo menos 16x ao quadrado, mais 2x mais 6. Vamos lá, divisão de polinômio por monômio. Como é que a gente faz esses tipos de divisões? Para você fazer uma divisão de polinômio por monômio, no mesmo caso da multiplicação, vocês vão ter que lembrar da propriedade, no caso aqui da divisão. Quando eu tenho uma divisão de mesma base, você vai fazer o quê? Você vai pegar, repetir a base e subtrair os expoentes. Subtrair os expoentes, certo? Então, é isso que você vai fazer. Primeiro passo, na divisão, você vai pegar, para facilitar, você vai pegar cada um dos termos do polinômio e dividir pelo monômio, ficando dessa forma. Eu tenho esse termo, 10x elevado a 6, dividido por 2x ao cubo, mais, ó, 12x elevado a 5, dividido por 2x elevado a 3. Então, cada um dos termos, você vai dividir pelo monômio. Aí, como é que você vai fazer essas divisões? Você vai dividir
os coeficientes e quanto à parte literal, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui vai ficar 10 dividido por 2 é 5. Aí, repete aqui a base, que é x, e subtrai os expoentes. 6 menos 3, 3. Aí, mais 12 dividido por 2, 6. Aqui, ó, você repete a base, x, e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Na letra B, eu tenho esse polinômio dividido por 30. Como não tem parte literal, fica até mais fácil você calcular, porque você só vai dividir os coeficientes. Cada um desses termos você vai dividir por 30. Fica 30, dessa forma, né? Fica dessa forma, 30 dividido por 30 vai dar 1. E aí você repete a parte literal. Como é coeficiente é 1, você só coloca a parte literal, a ao quadrado. Mais 60 dividido por 30, 2. Repete a parte literal, AB. Mais 90 dividido por 30, 3. E aí repete a parte literal, B ao quadrado. Na letra C eu tenho esse polinômio dividido por 3AB. Então, cada um dos termos eu vou colocar dividido por 3AB. Vai ficar o quê? Dessa forma, certo? Vai ficar dessa forma, e aí você vai fazer as divisões. Menos, né? 6 dividido por 3 vai dar 2, menos 2. Aí, gente, ó, aqui eu tenho na parte literal letras diferentes, certo? Então, quando você for aplicar a propriedade, você vai aplicar somente com as mesmas, que for a mesma letra. Então, ó, o A aqui, certo? O que você vai fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar A, 1 menos 1 é 0. O B, repete, 1 menos 1 é 0. Por isso que aqui ficou menos 2, porque o expoente de ambos é 0, e qualquer número elevado a 0 é 1. Então, quando eu tiver em cima e embaixo as letras iguais e o mesmo expoente, basta você eliminar. Então, aqui, ó, o A é igual a A, tem o mesmo expoente. Esse do B também tem o mesmo expoente, então você só elimina, certo? Não precisa nem aplicar a propriedade, já pode ir eliminando logo. Aqui na letra, no segundo, 9 dividido por 3, 3. Aí aqui, ó, você vai trabalhar somente o A. A ao quadrado sobre o A. Vai ficar o quê? Você repete a base, que é A, e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. No B, as letras elas são iguais, né? E o mesmo expoente, então você só elimina. Aí no terceiro, 12 dividido por 3, 4. Aqui eu tenho letra e expoente igual, no caso do A. Aí B ao quadrado dividido por B. Repete e subtrai o expoente. 2 menos 1 é 1. Bem, aqui eu encerro essa parte de polinômios e operações. Vou deixar uma atividade para vocês relacionada a esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida que vocês tenham, espero que tenham anotado e só falar comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa tarde.